Então, boa tarde a todos. Então, dá início ao nosso nanonário, né, o 14º hoje, né, que são os seminários do INCT Nanovida. Né? Então, hoje nós temos a apresentação da Estela, né, que é da Universidade Mackenzie, né, doutoranda, orientada pela professora Cecília. Tá? E após a apresentação da Estela, nós teremos a apresentação do Nilvan, que faz pós-doutoramento aqui no Instituto de Química da Unicamp, sob minha supervisão. Então, Estela, por favor, né, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Não falei o título porque está aí para, né, que você pode fazer como quiser. Tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor Ivo. Gostaria de começar, primeiramente, agradecendo a oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui no seminário. E eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Escola de Engenharia, no MacGraf, que é o Instituto de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias, em meu mestrado. E a minha professora Cecília, que é a minha orientadora, e eu tenho também um co-orientador, que é o professor também doutor Ariel. O título do meu trabalho é o desenvolvimento de nanocompostos por impressão 3D, a fabricação de dispositivos médicos antibacterianos para ambientes hospitalares. Como introdução, eu gostaria de começar com essa reportagem da FAPESP, publicada em 2019, sobre o aumento, né, das bactérias resistentes a antibióticos nos ambientes hospitalares brasileiros. E essa problemática é um problema de saúde pública urgente e global, né, nos ambientes hospitalares, por conta da capacidade dessas bactérias de formarem biofilmes. Então, no mesmo ano, cerca de 35 países do continente americano tiveram aproximadamente 11% de mortes por infecções com bactérias resistentes a antibióticos. E essas bactérias, popularmente conhecidas como superbactérias, foram responsáveis por 141 mil mortes no mesmo ano e 569 mil mortes associadas. Aqui a gente tem um gráfico que ilustra esse número global de mortes pelos patógenos e as superregiões no mesmo ano. Então, aqui são as bactérias mais comuns. Em 2024, a Organização Mundial da Saúde publicou uma lista de patógenos prioritários, dividindo em classe crítica, né, como prioridade, prioridade alta e prioridade média. E todos esses patógenos, eles são resistentes, né, a antibióticos. Há uma grande dificuldade tanto na prevenção quanto no tratamento. Eles também têm a capacidade, né, de formar os biofilmes. Também temos altos índices de mortalidade e morbidade, e eles são muito transmissíveis em ambientes hospitalares, e apenas alguns tratamentos estão em desenvolvimento. E nós testamos nesse trabalho a Pseudomonas aeruginosa e a Escherichia coli, ambas bactérias de prioridade crítica, e a Staphylococcus aureus de prioridade alta. Aqui nós temos as 3 bactérias escolhidas e a sua relevância clínica. A Pseudomonas aeruginosa, ela causa pneumonia, infecções do trato urinário e também infecções associadas por catéteres. Também está frequentemente envolvida em infecções em queimaduras e pacientes com fibrose cística e pode levar a sepse. Já a Escherichia coli é a principal para causas de infecções do trato urinário, também infecções no sistema digestório e também consegue levar a sepsis. Por fim, a Staphylococcus aureus é associada com infecções de tecidos macios e pele, pode também levar a pneumonia, endocardite e também está associada a
infecções em dispositivos médicos. Também pode levar a sepsis e também tem uma cepa extremamente resistente, que é a MRSA, né? A Methicillin Resistant S. aureus, que possui diversos desafios terapêuticos. Aqui a gente tem uma ilustração da formação desse biofilme bacteriano, que é uma comunidade complexa, né, dessas bactérias, desses micróbios, a partir da matriz extracelular de polímeros. E as bactérias constroem o biofilme com a intenção de facilitar sua colonização, sua proteção e formar uma estabilidade. Aqui a gente consegue observar as etapas, né, para a formação desse biofilme. Então, como principal, a gente tem a deposição das células, a adsorção. Nessa etapa 5, a comunicação entre elas, né, e a produção do exopolímero, o transporte, né, de oxigênio e nutrientes, e mais replicação, crescimento, secreção. Nós temos algumas estratégias, né, para combater os biofilmes. Na parte de eliminação, nós temos estratégias físicas e químicas, como lasers e enzimas. E na parte de prevenção, que é a mais interessante, é trabalhar com compostos antibacterianos, como nanopartículas metálicas. Então, como solução, é proposto utilizar as nanopartículas de prata como um agente antibacteriano. As nanopartículas de prata têm suas características de alta estabilidade quando os íons são liberados, uma elevada também liberação dos íons prata, de acordo com a grande área sobre volume, e quanto menor a nanopartícula metálica, a sua reatividade dos átomos da superfície também aumenta. Então, essas são algumas características principais das nanopartículas metálicas que podem ser utilizadas como estratégias. Aqui, a gente também ilustra o mecanismo, né, das nanopartículas de prata para a ação antibacteriana, enquanto os antibióticos geralmente têm apenas um mecanismo, as nanopartículas de prata têm 7, essa figura ilustra bem isso, como, por exemplo, o rompimento, né, da parede celular e da membrana pelos íons, a desnaturação de ribossomos, interrupção da produção de ATP, produção de espécies reativas de oxigênio, interferência na replicação do DNA, a desnaturação e também a perfuração da membrana pelos íons e pelas nanopartículas de prata. Então, o objetivo deste trabalho é a impressão de dispositivos médicos customizáveis, como catéteres e cânulas de traqueostomia, em um método simples, utilizando as nanopartículas de prata por impressão 3D, por estereolitografia, com o objetivo de eliminar a formação dos biofilmes da Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Como objetivos específicos, nós temos sintetizar essas nanopartículas de prata in situ dentro da resina biocompatível, produzir corpos de provas pela impressão 3D de estereolitografia, caracterizar tanto a resina quanto os nanocompostos com as nanopartículas de prata, demonstrar atividade antimicrobiana e analisar a citotoxicidade, né, dos nossos nanocompostos em células humanas e também de rato. Aqui nós temos o esquema da produção dos nossos corpos de prova. Então, é uma síntese simples. Primeiro, a gente solubiliza o nitrato de prata em água e álcool isopropílico e insere na resina biocompatível pura. Essa solução passa por um banho ultrassônico e desgasificação por 30 minutos. Assim, a gente já obtém uma resina modificada com a coloração amarelada, indicando possível formação de nanopartículas de prata. Essa solução, então, vai para a impressão 3D por estereolitografia
E aqui é legal ressaltar que, ao mesmo tempo que a resina está sendo impressa, curada, mais nanopartículas metálicas crescem. Após a impressão, a resina passa por uma lavagem de 10 minutos em etanol, mais uma pós-cura de 10 minutos, e por fim, nós temos as nossas amostras para serem testadas e caracterizadas. Aqui nós temos uma legenda das diferentes concentrações dos íons Ag+, incorporadas nas nossas amostras. Então, a gente tem a amostra pura, que é apenas a resina, a amostra resina com solventes, e de 1 a 5 diferentes concentrações de íons Ag+, na resina com solvente. Aqui, como primeiro resultado, nós temos as amostras antes da impressão e depois da impressão, para serem realizadas a caracterização, e a gente observa a coloração já amarelada nas amostras, indicando a formação de nanopartículas metálicas in situ. Aqui na espectroscopia UV-Vis, obtivemos os picos por ressonância plasmônica de superfície de 412 a 414 nanômetros nas amostras impressas, indicando também a formação das nanopartículas de prata. E no MEV, da microscopia eletrônica de varredura, fizemos com uma amostra de resina com solvente e uma amostra de resina com as nanopartículas de prata em maior concentração. Também foi possível observar as nanopartículas de prata, as nanoesferas, dentro da matriz polimérica. Para caracterizar a nossa resina biocompatível comprada, nós fizemos um FTIR e uma espectrometria de massas da resina pura, líquida e curada. E a partir dos espectros foi possível perceber que o polímero utilizado, né, da resina é o PMMA, polimetilmetacrilato, que também é biocompatível. Já no teste de tração, com todas as amostras, por esses dois gráficos, nós podemos observar que as amostras com nanopartículas de prata, elas possuem um efeito plasticizante. Então, as nanopartículas de prata estão atuando como um agente plastificante. E o excesso delas cria pontos de fratura. Também há uma perda no módulo de tensão com a adição das nanopartículas metálicas, e elas também enfraquecem a matriz polimérica. E quando comparado esses valores com a literatura em cânulas de traqueostomia de PVC, os valores têm que estar entre 30 a 60 megapascal. Então, na amostra 3 a amostra 5, a gente também tem um erro assim que seria abaixo desses valores. Então, elas teriam que ser reavaliadas. No teste antimicrobiano de bactéria, com as 3 cepas que utilizamos, nós determinamos tanto a atividade bacteriostática, que é definida, né, com a redução de 90% a 99% de colônias, e a atividade bactericida, que precisa de uma redução de pelo menos 99,9% das colônias. Então, obtivemos resultados bacteriostáticos para Staphylococcus aureus nas amostras 2 e 3, para Escherichia coli na amostra 3 e para Pseudomonas aeruginosa na amostra 5, e resultado bactericida nas amostras 4 e 5, ambas para Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Aqui está o teste, né, de liberação de íons Ag+, em 24 horas, que está totalmente relacionado com essa atividade antibacteriana das nossas amostras. E essa liberação também é relacionada com os solventes e ao material, né, a matriz polimérica. Então, materiais mais sólidos têm uma menor liberação. Aqui estão os testes de citotoxicidade para 4 diferentes linhagens celulares.
e testamos todas as nossas amostras e obtivemos viabilidade celular acima de 70% em todas essas linhagens celulares. Com as mesmas linhagens, também realizamos o teste de fluorescência, microscopia por fluorescência. Aqui, primeira é a BEAS, que é uma célula de tecido epitelial de pulmão, que é interessante relacionar com a cânula de traqueostomia, que a gente procura desenvolver. E é possível observar o controle, a imagem se mantém muito similar à morfologia celular em contato com as nossas amostras. Então, as estruturas celulares foram preservadas em contatos com todas as amostras nessas diferentes linhagens celulares. Então, aqui está a primeira, que é a BES. Aqui está a UVEC, que é uma célula de cordão umbilical de recém-nascidos, então também é possível comparar com o controle, a morfologia se preserva em contato com todas as nossas amostras. Mais uma linhagem celular, que é a L929, que é fibroblastos de ratos, também é possível observar que se mantém. E, por fim, a última linhagem celular, que é a NIH, que também é de fibroblastos de ratos. Então, como conclusão, nós obtivemos sucesso em sintetizar in situ as nanopartículas de prata em uma resina biocompatível de PMMA, usando a tecnologia da estereolitografia. Tivemos uma performance antibacteriana, tanto bactericida quanto bacteriostática, variando as concentrações de nanopartículas de prata nas amostras. Obtivemos biocompatibilidade confirmada em 4 linhagens celulares, incluindo células tanto de humano quanto de rato, e é um grande potencial para aplicações médicas, por serem dispositivos que podem ser customizáveis e também com a propriedade antimicrobiana. Gostaria muito de agradecer o meu grupo, também os meus orientadores, professora doutora Cecília e professor doutor Ariel, todos os colaboradores do Maquigraf e outras instituições, aos órgãos de fomento, ao INCT, e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Estela. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho para você, para a Cecília, para o Ariel. Né? Perguntas, gente, comentários. Estamos abertos. Nenhum? Então, enquanto o pessoal pensa, eu pergunto, Estela. Como que foi feito o teste, como é que fala? Bactericida lá, antibactericida. Uma curiosidade, experimentalmente mesmo, né? Então, você tem o dispositivo lá, ou a peça de acrílico, né? Isso, da realidade, nós imprimimos corpos de prova em formato de disco, Tá. de diferentes concentrações, e o teste de bactéria, ele é o teste da placa espalhada. Então, primeiro a gente deixa as nossas amostras incubadas por 24 horas e depois a gente plaqueia em contato com a bactéria e incuba de novo para avaliar se teve algum crescimento. Tá, você faz sobre o dispositivo, não, a peça lá de acrílico. Na realidade, a gente faz uma diluição de uma incubação que a gente fez com as nossas peças. A gente não cresceu a bactéria direto em cima da peça. Tá, tá. Porque a minha dúvida é o seguinte, porque o acrílico é hidrofóbico, né? Ou não? Ou vocês fizeram alguma modificação Na que não é? realidade, ao invés de crescer em cima, a gente seguiu o teste do MIC de
incubar essas amostras em contato com o meio, né? Certo. O MHB, para testes de bactéria. E depois, com a liberação, né, dessas amostras no meio, a gente plaqueou nas placas para ver se crescia alguma bactéria. Tá, entendi. Tá, agora eu entendi. Tá certo, tá? Muito bom isso. E a ideia é que você pode imprimir onde quiser, é isso? Ou no formato que quiser. Isso, você pode fazer o desenho da peça e customizar, né, essa impressão para você obter o dispositivo que você quer imprimir. Uhum. E nós também estamos atualmente fazendo outros testes de bactérias, agora também pelo halo de inibição, que aí sim iremos crescer as bactérias em cima do disco. Tá, entendi. Um teste complementar. Tá ótimo. Obrigado. Perguntas, gente? Giovanni, não, está participando. Ninguém mais? Então, né, eu agradeço mais uma vez, né, sua apresentação. Estela, parabenizo novamente, junto com a Cecília e o Ariel, tá? Muito obrigado. Tá? E sucesso no seu doutorado. Muito Tá bom? obrigada. E queria passar agora, né, preparar, né, fechar, pedir para você fechar isso, obrigado, e passar para o Nilvan. Nilvan, por favor, fique à vontade. Relembrando, Nilvan é pós-doutorando aqui na Unicamp e trabalha aqui no nosso grupo sob minha supervisão. Nilvan, por favor. Não está no... Ah, agora sim, agora sim. Vocês estão me escutando direito? Ouvimos super bem, Ivan. Perfeito, Obrigado. perfeito. Boa tarde a todos. Como o professor Ivo ele já se antecipou, já me apresentou, me chamo Nilvan. Estou fazendo um pós-doutoramento aqui no Instituto de Química da Unicamp, sobre a supervisão do mesmo, né? E eu gostaria de apresentar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui no grupo em relação ao uso de nanomateriais, micromateriais para aplicações espectroanalíticas, né? Então, essa apresentação eu intitulei de do clássico ao automatizado, fabricação de substratos micro e nanoestruturados para intensificação dos sinais de emissão em LIBS. E eu dividi essa apresentação em duas partes, né? São dois projetos que a gente vem desenvolvendo aqui no laboratório. O primeiro é relacionado a uma metodologia de crescimento in situ de micropartículas de prata para a fabricação de substratos voltados à espectroscopia LIBS, que eu irei explicar posteriormente. E o segundo projeto, né, que está em fase preliminar ainda, é relacionado a outra via de fabricação de substratos, utilizando um tratamento fototérmico com laser de CO2. Mas o que seria, né, a espectroscopia LIBS? A LIBS vem de Laser Induced Breakdown Spectroscopy, é uma ferramenta, né, uma técnica espectroanalítica, capaz de realizar microamostragem, capacidade de medidas in situ, é uma técnica com características de análise multielementar, fácil operação em relação a outras técnicas espectroanalíticas e pode ser aplicada em diferentes áreas, né, na agricultura, na biomedicina, na área de alimentos, na análise de materiais no fundo do oceano, e sua aplicação mais famosa é na análise, né, da superfície de Marte, né, no qual se tem um LIBS acoplado ao robô Curiosity. Então, o que se baseia essa técnica? Né? Na espectroscopia LIBS, basicamente, um pulso de laser de alta energia, ele é incidido sobre uma amostra, ocorre diversos processos físicos e químicos, entre eles vaporização térmica, atomização, ionização, e formação, né, expansão e formação de microplasma, com consequente emissão de radiação eletromagnética. Então, com a coleta dessa radiação eletromagnética, é possível determinar o que tem e o quanto tem de diferentes tipos de elementos químicos em diferentes tipos de amostra. Então, essa imagem é basicamente o instrumento LIBS que a gente utiliza aqui no laboratório.
Então, ele é composto por uma fonte de laser de alta energia, no comprimento de onda de 1064 nanômetros, na qual é emitido um pulso de laser. Também utilizamos um conjunto óptico para direcionar esse pulso de laser para a nossa amostra. No caso, a gente coloca em uma plataforma giratória, e com a formação desse microplasma é emitido, né, como eu falei, radiação eletromagnética, e a coleta dessa radiação eletromagnética que é transmitida para um sistema de detecção, que no final a gente basicamente tem um espectro eletromagnético, onde cada pico, né, cada linha de emissão é referente à emissão de um determinado elemento químico. Então, através desse espectro, né, através da extração dos valores de intensidade de emissão, a gente consegue construir curvas de calibração e desenvolver diferentes métodos analíticos. A LIBS ela pode ser utilizada tanto para análise de amostras sólidas, líquidas e gasosas. No entanto, para análise de amostras líquidas há um desafio, porque quando se emite um pulso de laser de alta energia diretamente na amostra líquida, ocorre um processo de resfriamento do plasma, então tem uma diminuição drástica da intensidade emitida pelas espécies químicas. Então, diferentes metodologias foram, né, sendo desenvolvidas ao longo do tempo, justamente para análise de amostras líquidas utilizando a espectroscopia LIBS. Uma dessas metodologias é justamente a conversão de fase, que baseia-se simplesmente da deposição da amostra líquida sobre um substrato sólido, que após secagem, né, é realizada a análise desses substratos sólidos, no qual haverá os íons depositados após secagem. E entre um dos substratos sólidos mais utilizados para a espectroscopia LIBS, a gente tem o papel de filtro, que é um material simples, um material de baixo custo, é simples de ser manipulado, que acaba tornando a plataforma analítica mais adequada, uma das plataformas, né, mais adequadas aqui para esse tipo de aplicação. No entanto, mesmo com o uso da metodologia de conversão de fase, utilizando papel de filtro, às vezes a gente tem uma sensibilidade analítica ainda não adequada e suficiente para determinar elementos que estejam a níveis traço ou ultratraço em diferentes tipos de amostras, né, como amostras alimentícias, ambientais e clínicas. Então, para aumentar a sensibilidade analítica da espectroscopia LIBS, vem sendo utilizado o uso de nano ou microestruturas. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem o uso de nanopartículas metálicas para a intensificação do sinal de emissão, que ele começou a ser desenvolvido por um grupo de pesquisa, né, supervisionado por Giacomo e colaboradores, né, no qual utilizaram nanopartículas metálicas de ouro e prata depositadas sobre uma superfície. Então, essas nanopartículas acabam intensificando os sinais de emissão. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico da análise da determinação de lítio, na qual observa-se que há um aumento do sinal analítico quando foi utilizado nanopartículas, né? E essa metodologia é denominada de NeLIBS, né? Nanoparticle Enhanced LIBS. E essa intensificação vem das propriedades plasmônicas das nanopartículas metálicas, que elas acabam, né, aprimorando, amplificando o campo eletromagnético incidente, fornecendo uma maior quantidade de elétrons ao plasma. Isso acaba tendo um aumento da temperatura plasmônica e densidade eletrônica, que favorece justamente o aumento dos sinais de emissão. E o efeito NeLIBS ele depende tanto da geometria das nanopartículas, tamanho, concentração e tipo da nanopartícula. E recentemente vem sendo utilizado microestruturas também para intensificação dos sinais de emissão. Aqui a gente tem um trabalho recente de 2024, né, por Kaplan e colaboradores, no qual produziram uma superfície microestruturada em 3D para intensificação de sinais de emissão de cromo, cobre e chumbo. Obviamente que o mecanismo de intensificação é diferente do mecanismo das nanopartículas. Nesse caso, né, a incidência após a incidência da energia do laser nessa superfície sólida, há uma reflexão em várias direções devido a essas microestruturas em 3D, onde faz com que haja um maior tempo de interação entre o laser e o material. Então, a gente percebe que há diferentes alternativas de intensificação de sinais de emissão em LIBS, na qual pode ser utilizado tanto nanopartículas como micropartículas ou microestruturas. Então, o primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês, né, os nossos principais resultados, é em relação
a uma metodologia que utilizamos de crescimento in situ de micropartículas de prata, justamente para fabricar substratos a partir de papel de filtro para intensificações dos sinais de emissão. Esse projeto ele foi realizado em colaboração com o professor André Gallenbeck, da UFPE. Então, nessa parte, nosso objetivo foi justamente fabricar substratos microestruturados, utilizando a metodologia de redução in situ, justamente para a determinação de cobre, que foi nosso analito-alvo, em amostras líquidas. Para a síntese de nanopartículas de prata presente, a gente pode usar diferentes metodologias para redução, como, por exemplo, a redução térmica, na qual colocamos um papel em uma solução aquecida de prata ou de ouro. E a gente tem também uma redução mais clássica, né, utilizando um agente redutor, na qual podemos colocar, né, o substrato sólido numa solução de agente redutor, e em seguida colocamos esse substrato com agente ancorado com as espécies do agente redutor numa solução contendo o metal precursor para a formação de nanopartículas que podem ser usadas para aplicações espectroanalíticas. Entre esses processos de redução, tem esse trabalho de Liu e colaboradores, no qual utilizaram como, né, agente redutor o cloreto estanhoso. Colocaram, por exemplo, um cotonete, isso aqui foi para aplicações em CERS, colocaram um cotonete, uma solução de cloreto estanhoso para a produção de sementes de prata, né? E em seguida colocaram em uma mistura de nitrato de prata e ácido ascórbico, que eles denominaram de uma solução de crescimento, justamente para realizar o processo de crescimento de nanopartículas de prata e ter uma maior densidade de nanopartículas nas fibras do algodão, justamente para aplicações CERS. Então, pensamos se também utilizar essa metodologia de forma adaptada, poderíamos fabricar um substrato que seja utilizado para aplicações NELIDs. Então, utilizamos essa metodologia de Liu e colaboradores de forma adaptada. No entanto, os resultados foram bem diferentes, né? Porém, resultados bem positivos. Então, como fabricamos esse substrato utilizando essa metodologia de redução in situ? Utilizamos um papel de filtro quantitativo, no qual colocamos esse papel em uma placa de Petri contendo agente redutor. Avaliamos não só o cloreto estanhoso, mas outros agentes redutores, como ácido ascórbico e bora-hidreto de sódio. Em seguida, lavamos e colocamos na solução do metal precursor, que era nitrato de prata, para que seja realizado o processo de redução e formação de partículas de prata. Em seguida, realizamos o processo de crescimento, que baseou-se no uso de uma mistura de ácido ascórbico e nitrato de prata. Então, colocamos o papel de filtro que foi fabricado na primeira etapa em uma solução de crescimento. Em seguida, lavamos, secamos e cortamos para obter tamanhos menores de discos de papel de filtro para análise por Leibs. Em seguida, depositamos em uma solução contendo cobre, né, numa concentração de 1 ppm, que foi a concentração que utilizamos para a otimização da nossa metodologia. Secamos esse papel e realizamos análise por Leibs. Caracterizamos também um substrato com base na morfologia, utilizando MEV, espectroscopia UV-Vis e difração de raio-x, e realizamos também uma aplicação analítica para determinação de cobre em água de rio, né, coletada em um rio localizado no Amapá, análise em infusão de chá e urina artificial, né? Para essa aplicação analítica, utilizamos um teste de recuperação de cobre. Pela microscopia dos papéis obtidos na primeira etapa de fabricação, né, observa-se que com ácido ascórbico houve a formação de micropartículas de prata de quase 2 micrômetros. Né? Já para bora-hidreto de sódio, a gente tem uma formação já de nanopartículas de 44 nanômetros de forma bem dispersa, né, no perfil mais isotrópico. Já para o estanho, a gente também tem nanopartículas dispersas de tamanhos de quase 50 nanômetros, né? Com morfologia com perfil mais anisotrópico. A gente pode ver tanto esferas como bastões aqui. E esse processo de redução com estanho é devido à diferença de potencial de redução, que é a de prata para estanho, né? A prata ela tem um potencial de redução maior, acaba reduzindo para nanopartículas de prata nas microfibras celulosas do papel.
Então, como é que escolhemos qual desses substratos seria o melhor para realizar a segunda etapa, que é o processo de crescimento? Então, como eu falei anteriormente, né, depositamos a solução de cobre sobre esses papéis, secamos e analisamos por Libs. E com base na intensidade de sinais de emissão, verificamos qual seria o melhor substrato, né? Observe-se aqui que com cloreto estanhoso houve um aumento do sinal de emissão de cobre de até 8 vezes comparado ao papel de filtro. E já para quando utilizou-se ácido ascórbico, houve uma intensificação de 2 vezes, né? Não observamos a intensificação de sinal de emissão utilizando o boro-hidreto de sódio. Então, optamos por escolher o papel de filtro justamente tratado com cloreto estanhoso para realizar o processo de crescimento in situ, né, a fim de verificar, né, será que poderíamos obter uma intensidade ainda maior do sinal utilizando esse processo de crescimento? Então, com o cloreto estanhoso, realizamos, como eu falei, né, esse processo de crescimento in situ e caracterizamos de acordo com a morfologia, utilizando MEV, né, e é possível observar que houve formação de micropartículas de quase 2 micrômetros aqui nas microfibras de celulose do papel. A gente tem um aumento da densidade de nanopartículas de prata aqui nas microfibras de celulose, justamente com a formação de micropartículas de prata. Que o que a gente não estava esperando é que fosse formado essas micropartículas, né? A gente estava esperando apenas a formação de nanopartículas. Em seguida, caracterizamos de acordo com o VEVIS. O papel com ácido ascórbico, ele não apresentou banda característica, já que a gente tem micropartículas e as micropartículas elas acabam espalhando fortemente a luz, né? Aqui é basicamente como se a gente estivesse analisando um espelho de prata. Observamos também uma banda característica aqui para boro-hidreto de sódio de prata, né? Um perfil mais simétrico, características de partículas isotrópicas. Aqui a gente tem já um perfil mais deslocado da banda quando foi utilizado o cloreto estanhoso, devido a um perfil mais anisotrópico das nanopartículas. Essas bandas são devido ao efeito de ressonância plasmônica, e a gente também tem uma banda característica de prata aqui para o papel quando foi utilizado o processo de crescimento em si. E já em relação à análise por difração de raio-x, né, essas bandas picos iniciais justamente da estrutura cristalina de celulose, né, do papel de filtro, e observamos picos característicos de prata apenas no papel no qual foi utilizado o processo de crescimento, né, uma estrutura cúbica de face centrada. Em seguida, realizamos a análise por Libs. Nesse papel, após o processo de crescimento, né, contendo as micropartículas de prata. Então, foi observado a intensificação de até 14 vezes no sinal de emissão, quando comparamos o papel de filtro com micropartículas em relação ao papel sem nenhum tipo de tratamento. E uma intensificação de 3 vezes quando é comparado ao papel de filtro contendo as nanopartículas. Essa intensificação, utilizando as micropartículas, a gente está atribuindo a 2 efeitos combinados. O primeiro ao efeito de Nelibs. Como eu mostrei na microscopia anterior, esse papel, contendo as micropartículas, também contém nanopartículas, né, altamente distribuídas sobre as microfibras de celulose. Então, não tem como negligenciar que também há um efeito Nelibs. E também atribuímos a outro tipo de efeito, que é o sem Libs, que é o Libs intensificado por superfície, que é quando é depositada uma amostra líquida sobre uma superfície metálica de alumínio, magnésio, zinco ou prata. Então, esse papel, com essas micropartículas, né, metálicas depositadas, a gente está atribuindo que como se a gente estivesse depositando a amostra líquida diretamente sobre uma superfície metálica de prata, em vez de uma superfície celulósica como papel de filtro. Então, a gente está atribuindo essa intensificação de sinal à combinação desses 2 efeitos de Nelibs e de sem Libs. Em relação aos parâmetros analíticos de mérito, né, observamos uma boa precisão ao realizar análise aqui, por exemplo, de 10 papéis contendo cobre na concentração de 1 ppm, com desvio padrão relativo de até 6%. E com essa metodologia, conseguimos obter um limite de detecção de 26 microgramas por litro, né, 26 ppb, e um limite de quantificação de 87 ppb. Né.
quando a gente utiliza esse papel que tem tanto nanopartículas quanto micropartículas. Em seguida, realizamos uma aplicação analítica, né, como eu falei anteriormente, em água de rio, urina artificial, infusão de chá. Dopamos esses 3 tipos de amostras líquidas com concentração de cobre de 0,20 mg por litro e determinamos qual seria a concentração de cobre nessas amostras, né? Com concentrações variando de 0 a 17 a 0,19 mg por litro, né? Com recuperação de 85% a 93%, que diz que nosso método apresenta uma boa exatidão. Passando a parte das micropartículas, queria falar agora sobre o projeto que estamos desenvolvendo recentemente, né, com resultados ainda preliminares, na qual esse projeto está sendo desenvolvido pelo aluno de iniciação científica que eu oriento, que é o João. E esse projeto é intitulado de fabricação de substratos nanoestruturados via tratamento fototérmico por laser de CO2, né? Ou seja, outra via de fabricar substratos para aplicações espectroanalíticas em LIBS. Né? Então, o objetivo é justamente utilizar essa tecnologia de laser de CO2 para uma redução in situ e fabricação de substratos para determinação de elementos traços, né? Essa tecnologia de laser de CO2, com aplicações envolvendo materiais, começou lá em 2014, um grupo de pesquisa descobriram que era possível fabricar grafeno poroso tridimensional após um tratamento fototérmico de polímeros comerciais. Então, a laser de CO2, como características, né, pode ser utilizada para uma pirólise fototérmica, capaz de converter carbono sp3 em carbono sp2 com características condutoras, e também para a fabricação de sistemas miniaturizados. A gente vê que o laser CO2 é bem utilizado na área de eletroanalítica para a fabricação de sensores. E uma das características também dessa tecnologia de laser de CO2 é para a redução in situ de nanopartículas em diferentes tipos de substrato. Aqui eu destaco 2 trabalhos. Primeiro, realizado por Castro e colaboradores, no qual depositaram a solução de ouro e realizaram esse tratamento fototérmico, no qual foi possível ter, né, um substrato contendo nanopartículas de ouro sobre uma superfície celulósica. E o segundo trabalho é desenvolvido em 2024 pelo grupo de Wang Chuk e colaboradores, na qual sintetizaram um nanocompósito de óxido de grafeno reduzido com nanopartículas de prata, né? No qual, com o laser CO2, foi possível reduzir o óxido de grafeno a óxido de grafeno reduzido e a prata em nanopartículas de prata. No entanto, essas 2 aplicações esses 2 estudos foram para aplicações eletroanalíticas, né? E se a gente vê aqui na literatura, há pouquíssimas aplicações, ou quase nenhuma aplicação, do uso de laser CO2 voltados a estudos em espectroanalítica, que é o nosso objetivo aqui. Então, temos, né, como um meta, nosso objetivo dessa parte do projeto é justamente buscar outra rota de síntese de nanopartículas, né? De uma rota mais clássica para uma rota mais, né, entre aspas, automatizado, utilizando o laser CO2, já que é um processo simples de ser realizado, oferece, né, a capacidade de produzir diferentes tipos de substrato com diferentes características. Como característica principal, há uma diminuição de etapas e segue os princípios da química verde, né? Então, qual foi a metodologia para a fabricação desses substratos? Primeiro, utilizamos um papel de filtro quantitativo, né, de 1 polegada. Depositamos uma solução precursora de metal, avaliamos 4 tipos de metais, ouro, prata, cobre e zinco, secamos e colocamos na nossa gravadora laser de CO2. Aqui, pelo vídeo mais acelerado, observa-se, né, que à medida que ocorre o processo, né, de tratamento, há surgimento dessa camada amarela. Nesse caso, aqui nesse papel foi depositado nanopartículas de prata, né, então esse amarelo já é indicativo da formação in situ de nanopartículas de prata. Então, após a fabricação desse substrato, depositamos a amostra líquida contendo os analitos-alvos que estamos estudando, que é manganês, cromo e bário. Realizamos secagem e, em seguida, realizamos análise por LIBS. E também estudamos diferentes tipos de condições, né? Diferentes otimizações, que inclui o tipo de precursor, concentração do precursor,
potência do laser de CO2, velocidade de varredura, precisão e modo de varredura. E também estudamos outros parâmetros, né, que eu não quis colocar aqui, já que a apresentação vai ficar um pouco grande. Então, em relação aos resultados, né, aqui são os papéis tratados fototermicamente, utilizando laser CO2 com diferentes precursores. Aqui, ouro, né, essa corzinha roxa, já indicativo clássico das nanopartículas de ouro. Aqui a prata, como eu já mostrei, cobre e zinco. E como foi que escolhemos qual seria o melhor substrato? Através do sinal de emissão dos elementos, que é manganês, cromo e bário. Para manganês e cromo, a barra laranja foi, quando foi realizada a análise utilizando o substrato contendo as nanopartículas de prata, né? Observe-se que houve uma maior intensidade de emissão quando foi utilizado esse tipo de substrato em relação aos outros substratos que tiveram intensidades de emissões menores quando comparado a papel contendo as nanopartículas de prata. Isso para manganês e cromo. Já para bário, houve um aumento significativo utilizando nanopartículas de cobre. No entanto, a precisão dos resultados, né, utilizando esse substrato, era comprometida. Então, considerando o conjunto de resultados, decidimos continuar os estudos utilizando o substrato contendo as nanopartículas de prata. Em seguida, avaliamos a concentração do precursor metálico, ou seja, a concentração de prata que é depositada no papel de filtro antes do processo de tratamento fototérmico, né? Então, avaliamos concentrações de 0,5 a 10 milimolar. Concentrações menores, obviamente, né, vai oferecer uma concentração menor de nanopartícula. Uma concentração já muito alta, de 10 milimolar, a gente tem um excesso de nanopartícula que acaba tendo supressão do sinal de emissão. E uma concentração ótima, nesse caso, foi de 8 milimolar, né? Foi possível obter intensificações de 6 a 12 vezes. Avaliamos a potência do laser de CO2, né, variando de 7,6% a 8,6% em relação à potência da nossa gravadora, aqui, que é nossa gravadora, que é de 10 watts. Em potências menores, a gente tem uma taxa menor de redução e nucleação das nanopartículas. Em uma potência maior, a gente acaba fragilizando muito o papel. Então, uma potência ótima aqui, comparando os sinais de emissão, foi de 8,4%. Em seguida, avaliamos a velocidade de varredura de 60 a 110 milímetros por segundo, na qual a velocidade ótima foi de 90 milímetros por segundo. E, em seguida, realizamos um estudo de precisão ou resolução, né, que essa precisão é a distância entre linhas de gravação, de gravação da laser de CO2. Quanto maior esse número, mais distante vai ser essas linhas e menor vai ser a precisão, né? Não houve muita diferença quando é comparado os sinais de emissão. Então, escolhemos uma precisão de 0,05 milímetros, que também oferece um menor desvio padrão em comparação às outras precisões utilizadas. E, por fim, realizamos análise de qual seria o melhor modo de varredura, se unidirecional ou bidirecional. Unidirecional é quando o laser ele parte de um ponto A e realiza o processo de tratamento fototérmico até um ponto B. E o cabeçote do laser volta para o ponto A e reinicia esse processo. Já quando é bidirecional, é quando o laser parte de ponto A para um ponto B e o cabeçote, em vez de voltar para o ponto A e iniciar o processo de tratamento, né, ele faz o processo inverso. Né? Do ponto B, ele volta para o ponto A, continuando o processo de tratamento fototérmico. Né? Pelas intensidades dos sinais de emissão não há uma grande diferença, mas com o modo bidirecional a gente consegue reduzir esse tempo de fabricação. E, por fim, analisamos se era possível a intensificação de outros analitos, né? Além de manganês, cromo e bário, verificamos sinais de emissão de cobre e alumínio, que também, utilizando esse substrato, foi possível ter, né, um aprimoramento dos sinais de emissão de 6 a 14 vezes, utilizando esse tipo de tratamento fototérmico para a fabricação desse substrato. Por fim, verificamos a questão da sustentabilidade dessas duas metodologias, utilizando a calculadora Agri, que vem sendo bastante utilizada, para verificar o quão concordante é o método analítico com base nos 12 princípios da química analítica verde, né, no qual a pontuação vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais verde é o método. Né? Já era esperado que o tratamento de laser de CO2 oferecesse uma pontuação maior do que o processo de crescimento in situ, já que tem
menor diminuição da geração de resíduos, né, e oferece processo mais automatizado. Considerando os scores obtidos nas duas metodologias, com base nessa calculadora, né, os métodos eles foram considerados moderadamente verdes. Então, como conclusões, os métodos que eu apresentei aqui dos dois projetos, né, oferecem uma tecnologia analítica promissora para a determinação de elementos em baixas concentrações, né, níveis traço, com características de fabricação simples e rápida, uma intensificação de até 14 vezes no sinal de emissão, através da combinação do uso de micro e nanopartículas, e também, pelo segundo projeto que eu acabei de apresentar, a gente tem uma fabricação, né, semi-automatizada, aí, já que envolve ainda algumas questões manuais, né? Então, através dessas duas metodologias, a gente consegue obter substratos, né, com capacidades de intensificação de até 14 vezes nos sinais de emissão para determinação de elementos, né, em diferentes tipos de matrizes. Matrizes, nesse caso, foram amostras líquidas, né? Então, eu queria agradecer ao meu grupo de pesquisa, ao professor André Gallenbeck, que vem ajudando a gente, principalmente na parte de caracterização morfológica, ao INCT Nanovida e às agências de fomento, e queria agradecer a vocês também que estão me assistindo. Parabéns, Ivan, pelo trabalho. Obrigado por me atualizar em algumas coisas aí que vocês têm feito, né? Muita coisa estou sabendo agora, viu, pessoal? Né? Presente que recebi aqui agora. Tá? Então, eu passo a palavra para perguntas. Cecília, por favor. Queria parabenizar o Nivan, o professor Ivo, né, todo mundo envolvido no trabalho, está muito bonito os resultados, né, e os tipos de partículas que vocês estão conseguindo sintetizar. Eu fiquei muito curiosa, Nilvan, a gente vem trabalhando bastante aqui com o grafeno induzido por laser, né, e acho que vocês então estão colocando uma potência bem baixinha, porque você verifica a formação do material do tipo grafênico ou mais só as partículas mesmo nessa superfície? Então, professor, a questão a gente ainda não caracterizou os materiais, né? Como eu falei, a gente está no estágio bem preliminar. A próxima etapa seria a caracterização. Como a gente não caracterizou, não tem como responder se a gente tem essa formação de estrutura de grafênicas ou grafíticas no papel. Isso. Mas a única caracterização que a gente fez até o momento foi de UV-Vis, e a gente tem as bandas de prata. Sim. Mas em relação a outras caracterizações que possam dizer que tipo de estrutura, né, grafênica ou grafítica está sendo formada, a gente ainda não caracterizou. Vocês vão ir para o Raman, então, ainda, né? Isso. Porque ele está ficando bem amarelinho, né? Então está parecendo até um ouro mais bulk, né? Então, talvez por isso não tenha as amostras que a gente acaba trabalhando aqui, elas ficam bem escuras mesmo, porque tem mais o grafeno, né, do que a nanopartícula. Mas eu fiquei, assim, curiosa, porque talvez possa dar alguma resposta interessante para vocês também, né? É um aspecto interessante que, eu realizando apenas o tratamento com a laser CO2 sem nenhuma nanopartícula, né, a gente também tem intensificação do sinal de emissão. Ou seja, está tendo uma modificação ali na estrutura do carbono que acaba ajudando na intensificação dos sinais. Perfeito. Talvez pela formação de... eu acho alguma estrutura grafênica, né? Algum análogo ali do grafeno que está ajudando a intensificar o sinal. Porque a gente tem um trabalho, a Adriana, né? Deixa eu corrigir o João também. O João está assistindo, parabéns para o João também, que é o aluno, que é o IC que fez o trabalho com laser. Muito bonito, aí. João, parabéns, viu? O João que devia ter apresentado, vocês deviam ter feito uma dupla aí para apresentar. Mas ele apresenta numa próxima outras coisas, né? Então, talvez esteja formando mesmo, né, algum grafite. Sim, a gente tem um trabalho que a Adriana fez junto com o Nilvan também, sobre a intensificação de sinal em Libs, com grafite, com lápis. Então, você risca o papel, você tem a intensificação com o grafite, o próprio grafite já causa uma intensificação do sinal. Porque
porque é uma superfície condutora, né? E com a ação do laser, você aumenta a densidade eletrônica do plasma formado, né? Forma muito elétrons, então isso aumenta a temperatura e intensifica o sinal, né? Tá certo? Mas é uma coisa para se fazer mesmo, para se estudar, né? Eu estou vendo que a Adriana também... Mais alguma coisa, Cecília? Desculpa. Não, só isso, e só parabenizar, porque está muito bonito o trabalho. Obrigado, professor. Obrigado. Adriana, por favor. Olá, tudo bem, doutor? Nilvan, parabéns pela apresentação, achei muito interessante o seu trabalho. E eu só tenho uma curiosidade, na verdade, quando você mostra a sua calculadora para Green, a parte Green, né? Green Nanotechnology. Como que você fez esse cálculo? Então, essa calculadora é por meio de um software, ele está disponível, né, online, depois eu posso, né, fazer a divulgação. Ele tem um software no qual a gente tem os 12 princípios da química analítica verde, né? E a gente vai preenchendo os requisitos. Um deles é, por exemplo, o quanto de resíduo é gerado, né? Então, esse software ele faz esse cálculo, né? Quanto menor a geração de resíduos, obviamente você vai ter uma pontuação maior. Um dos scores é relacionado à automatização do processo. Esse processo automatizado é realizado análise in situ ou não é? Então, com base, né, nessas questões, cada um desses princípios, essa calculadora faz automaticamente. Obviamente tem um cálculo por trás, mas ela é disponível online, né, para quem quiser acessar. É só você botar Analytical Greenness Calculator, que vai aparecer. O primeiro link é o artigo na qual tem a descrição dessa calculadora. Então, você entra nesse artigo que ele vai ter o link, que ele vai te levar para outro site que você vai poder baixar o software ou realizar esse cálculo online, né? Que também tem essa calculadora online. Então, a gente utiliza um software ou a versão online desse aplicativo. Perfeito. Eu perguntei porque eu achei interessante demais, porque eu também trabalho com nanoprata por redução química verde. E na minha banca de defesa me foi perguntado, né? O meu método é verde, mas e por trás disso? Só que eu não sabia uma forma de estimar isso, mas agora vendo o que você mostrou, você pode aí vai complementar. utilizar justamente essa calculadora, né? Que acho que vai enriquecer mais o trabalho. Não, incrível, achei muito bom mesmo. Muito obrigada. Uma Analytical Chemistry. Eu não estou conseguindo aqui acessar o chat. Como que a gente faz para acessar o chat aqui, pessoal? O chat daqui da nossa aqui conversa? Do lado. Não sei porque para mim parece que não está aparecendo hoje. Cadê? Para mim também. Estou procurando aqui. Para mim tá como o nome Mensagens na Chamada. Perfeito. Gente, com troca de plataforma, a gente fica totalmente perdido. Eu perdi aqui, para ser sincero. Nossa. Tá aqui no canto. Eu estava no lugar errado. Né? Chat com todos. Isso, perfeito. Esse Analytical Chemistry aqui, ele tem como utilizar, tá? E daí já dá até o acesso para o software, como o Nilvan falou. Adriana e pessoal, né? Existem outras calculadoras também. Eu não tenho aqui, mas tem outras. Eu acho que a Greenness é a mais usada, né? Mas tem outras também que podem ser usadas, viu? Tá? Eu acho que é bastante interessante isso para a gente, né, quantificar o pão verde, é um método.